Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Deus abençoe. Nós te glorificamos e nós te louvamos pela tua palavra. Esteja por misericórdia, ministrando nessa noite ao nosso coração a tua palavra, para a glorificação única do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos aqui desde sexta-feira, pela graça do Senhor, falando sobre a graça. A graça de Deus. Nós verificamos aqui com os amados que existe uma graça, a graça comum, essa graça que é disponibilizada sobre todos, a chuva, o sol, a lua, essa graça que é disponibilizada sobre todos, o privilégio de uma mulher ser mãe. Então isso é graça comum, é disponibilizado sobre todos, independente de se você crê no Senhor Deus ou não. Então essa graça, ela é sobre toda a terra, sobre todos os habitantes da terra. E nós temos a graça, que nós podemos chamá-la de graça salvadora. Hoje, para fim de identificação, nós vamos usar esse termo, que é o termo comum nos meios teológicos, a graça salvadora. Essa graça, ela tem um objetivo específico de salvar o homem do seu pecado. A graça salvadora, ela foi manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, a Ele foi dado esta missão de vir aqui no mundo para morrer por todo aquele, toda a humanidade, e todo aquele que crê pode tomar posse desta graça e ser salvo. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele foi o manifestante desta graça. Deus nos ofereceu a salvação através da pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus deixa muito claro que em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe possibilidade alguma de uma pessoa chegar ao reino de Deus por outro meio, chegar ao reino de Deus por outras portas. O único meio, o único acesso concedido pelo Senhor Deus, que está estabelecido na palavra do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho, onde Ele vem morrer naquela cruz para dar a sua vida por nós, para que nós possamos tomar posse desta obra realizada naquela cruz, e tomando posse desta obra pela fé, nós podemos desfrutar de uma obra que já está feita, já está realizada e já está acabada. A obra da salvação é uma obra acabada, é uma obra realizada. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava ali na cruz, Ele ficou 6 horas ali crucificado naquela cruz, e no último momento da cruz, Ele diz: Pai, está consumado, está terminado. O Senhor Jesus Cristo cumpriu ali na cruz a última etapa desta obra redentora. Ele cumpriu ali tudo que o Senhor Deus propôs no coração dele realizar para me resgatar, para me salvar. E nós ficamos verificando aqui com os amados como é que o homem chegou nesse ponto de precisar dessa graça. Como é que o homem chegou nesse ponto de necessitar dessa graça? Porque o homem pecou, o homem transgrediu, e esse pecado não foi simplesmente uma atitude. Esse pecado fez do homem um possuidor de uma natureza pecadora, de uma natureza inclinada para o pecado. O homem, ele se tornou filho do diabo por conta de ter desobedecido ao Senhor Deus, ter partilhado da desobediência com Satanás ali na figura daquele fruto lá no Jardim do Éden. Então ele tomou daquele fruto e ele comeu aquele fruto, ele colocou para dentro a desobediência, e ele então se tornou participante com Satanás da sua natureza. Isso nós vamos verificar depois no livro de João, por exemplo, onde o Senhor Jesus Cristo vem revelando: vós tendes por pai ao diabo. E aí a gente descobre
que é muito mais profundo do que simplesmente o ser humano ter atitudes pecaminosas. O ser humano, ele possui uma natureza que precisa ser retirada. Ele possui uma natureza que precisa ser mudada. Ele possui uma natureza que só o Senhor Jesus Cristo pode tratar e tratar através da obra realizada na cruz. Eu fico observando a humanidade e muitos estão caminhando a passos largos para o inferno porque estão indo na conversa de homens, indo na conversa de doutrinas inventadas pelo homem, sem fundamentação, sem base alguma. Muitas filosofias inventadas, balizadas nas estrelas, outros balizadas nos orixás, outras balizadas nas entidades, outras balizadas aí pela palavra do próprio homem mesmo, que se intitula um profeta do Senhor, sem ter base. Mas o Senhor Deus, ele deixou uma palavra. A palavra de Deus está aqui estabelecida. Nós conhecemos amor, meus queridos, porque na palavra está escrito. Nós conhecemos misericórdia, porque na palavra está escrito. Nós conhecemos Deus e a sua misericórdia e a sua graça, porque na palavra está escrito. Eu fico maravilhado, porque a palavra do Senhor Deus, ela é bendita, ela é maravilhosa. E ela é digna de credibilidade. Essa é a palavra fiel de um cavalheiro da mais alta e sagrada honra, e esta palavra, ela tem base, ela tem fundamento. Nós podemos crer nessa palavra, nós podemos colocar nossa confiança na palavra de Deus e no Deus da palavra, que Ele é fiel. Agora nós temos, meus queridos, muitas pessoas que têm sido amigos das benécias de Deus e de Cristo, e têm sido inimigos de Cristo. Tem muita gente que gosta das bênçãos de Deus. Quem que não gosta? Vou perguntar, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, quem que quer ser abençoado por Deus? Quem que não quer ser abençoado por Deus? Quem que não quer ser agraciado pelo Senhor, ser alcançado por Deus? Quem que não quer? Então nós temos muitas pessoas que são amigas das coisas de Deus, mas são inimigas da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela implica em comprometimento. Eu preciso me comprometer com o Senhor Jesus Cristo. Eu fico observando, nós não vamos, obviamente, ter tempo de verificar todos os pontos, o assunto é amplo, muito grande. Mas nós temos nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo, ele vem testificando a respeito de um mestre, chamado Apolo, um homem que ele testifica dele, dizendo, conheci um homem poderoso nas Escrituras. Apolo devia ser um pregador por excelência. Apolo devia pregar uma mensagem que ninguém dormia no culto de Apolo. E ele então chega ali e ele começa a fazer uma ministração. Lá no cantinho tem Áquila e Priscila, o cooperador do ministério do apóstolo Paulo. E depois que ele termina a preleção, a palavra de Deus diz que Áquila e Priscila o chama, e a Bíblia diz assim, que anuncia a ele mais pontualmente os caminhos do Senhor. E no texto de Atos 18, que depois vocês vão verificar em casa, lá, ele fala que Apolo anunciava com ousadia as coisas do Senhor. E o texto discorre porque Áquila e Priscila, então, chama ele e anunciou mais pontualmente as coisas do Senhor. E lá na sequência do versículo, nós verificamos que ele sai dali pregando o Senhor Jesus Cristo. Antes ele anunciou as coisas do Senhor, mas agora Apolo está preparado para anunciar o Senhor das coisas. É um texto maravilhoso, é um texto bendito, que está na palavra do Senhor. Nós temos muitas pessoas que são inimigas e inimigas da cruz de Cristo. Eu quero ler esse texto do livro de Filipenses, no capítulo 3, versos 18 e 19. Vamos lá abrir a palavra. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Nós descobrimos aqui nesses dois versículos da palavra de Deus, que os inimigos da cruz de Cristo, eles só pensam nas coisas terrenas, eles só pensam no seu ventre, eles só pensam
nesse patamar aqui, nesse plano aqui, nessa vida aqui. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vem com o seu Evangelho, e com o Evangelho da cruz, Ele vem para estabelecer uma vida e uma vida eterna. Não essa vida que nós temos aqui de talvez 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Mas Ele vem para nos conceder uma vida e uma vida eterna. Mas nós verificamos aqui que Ele está dizendo, muitas vezes, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que significa isso? Eles são inimigos de um pedaço de madeira? Não. Eles são inimigos aqui da obra da cruz do Senhor Jesus Cristo. Eles são inimigos dessa obra que o Senhor Jesus Cristo veio realizar. Ele veio para morrer naquela cruz. E morrendo naquela cruz, nos atrair no seu corpo. E nos atraindo no seu corpo, conforme está escrito no livro de João 12, 32 e 33. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos atrai. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é sepultado. E quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele nos faz ressuscitar juntamente com eles. Então é o Evangelho que os irmãos estão ouvindo aí sempre. Agora esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da cruz, é a palavra da cruz. Existem muitas pessoas interessadas em diluir esse Evangelho da graça. Porque esse Evangelho da graça, ele não dá ibope para homem. Esse Evangelho da graça, ele pega as pessoas e ele leva para Jesus, para o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da graça, ele trata com a natureza do ser humano. Ele tira o homem das trevas e ele transporta o homem para o reino do Filho do seu amor. O Evangelho da cruz, ele não é uma palavra superficial. A obra realizada não é uma obra simplesmente por cima. Não é uma obra que trata simplesmente com o comportamento do ser humano. Não é uma obra de apaga-fogo. Também não é uma obra que ele vem e faz na nossa vida e fala, agora você se vira. Como a lei fazia, não mata, não rouba, não adultera, não prostitui, não faça. Não faça. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela vem e ela identifica um homem pecador, transgressor, iníquo, um homem que necessita da graça de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo veio para fazer em meu lugar, para morrer em meu lugar, para dar a sua vida por mim e para estabelecer uma salvação e uma salvação eterna. Agora existe muita gente interessada em diluir a graça do Senhor. Vamos ver Judas. Eu quero que os irmãos abram esta palavra no livro de Judas, o versículo 1. Judas só tem mesmo esse capítulo, versículo 3 e verso 4. Diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, tem um monte de gente aí que está interessada no que ele chama aqui de diluir a graça de Deus. Você sabe o que é uma diluição da graça de Deus, ou uma diluição de qualquer produto? Você tem uma substância e você pega essa substância e você faz com suco. O suco, aquele suco, vamos botar aqui esse exemplo do suco de garrafa. Você pega aquele suco de garrafa, coloca no copo, você toma, ele é concentrado. Aí você pega e dilui esse suco na água. E aí esse suco ele vai enfraquecendo, dependendo da quantidade de água que você colocar dentro dele. Vai se tornando fraco. Vai perdendo a originalidade. E tem muita gente interessada em pegar o Evangelho da graça de Deus e diluir esse Evangelho da graça de Deus, para que esse Evangelho da graça de Deus ele se torne mais aceitável. Para que esse Evangelho da graça de Deus atenda os interesses dos homens.
para que esse evangelho da graça de Deus, ele se pareça muito com a palavra motivacional, onde as pessoas ouvem e saem motivadas. Recebi uma palavra que eu estava querendo ouvir, nem sempre é o que precisava ouvir, porque a palavra de Deus, quando vem na nossa vida, é o que nós precisamos ouvir. E muitas vezes a palavra do Senhor que vem nas nossas vidas é uma palavra dura. Nós encontramos na Bíblia algumas instruções, alguns momentos, onde a palavra do Senhor é lançada, e é lançada de maneira muito dura, é lançada de maneira muito objetiva, mas essa palavra ela tem essa função de tratar com esse homem. Nós temos lá no livro de 2 Timóteo uma narrativa de Hermineu e Fileto. Eram dois homens que pregavam, mas pregavam uma palavra contrária. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo ali a Timóteo, ele diz que a palavra destes roerá como gangrena, roerá como câncer, porque é uma palavra que ela tem essa característica de diluição. Eu quero ler aqui, meus amados, vamos abrir 2 Timóteo, no capítulo 2, veja aí, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 e 16, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Hermineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então Hermineu e Fileto, eles tinham uma palavra, e o apóstolo Paulo diz que essa palavra ela roerá como gangrena, porque essa palavra ela era anunciada e ela dizia o seguinte: a ressurreição de Cristo é já feita. A ressurreição de Cristo é um negócio do passado. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é algo que ficou lá atrás. É algo que não tem uma operação na nossa vida. Eu quero dizer para os amados aqui que a operação da graça que opera na minha vida hoje, dia a dia, é a ressurreição de Cristo. Se você pegar todos os líderes religiosos do planeta Terra, você vai achar o túmulo deles em algum lugar do planeta. Uns estão na Índia, outros estão no Japão, outros estão aqui no Brasil mesmo. Todas as divindades têm lá o seu túmulo. O único Deus, o nosso com D maiúsculo, e o seu túmulo está vazio, é Jesus Cristo. O único que ressuscitou dentre os mortos foi Jesus Cristo. O único, não existe outro. E aí quando esse homem chega e diz que a ressurreição já é feita, a ressurreição é coisa do passado, a ressurreição ficou lá atrás, e hoje eu e você nós podemos viver uma vida de vitória, uma vida de graça, uma vida apartada do pecado e apartada da iniquidade, porque Cristo ressuscitou. E Cristo vive aonde? Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo proclamou isso muito alto: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, meus irmãos? Amém. Cristo vive em você? Amém. Porque Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou e Cristo vive em você. Eu fico olhando o livro de Atos, no capítulo 4 ali, quando os discípulos estão pregando a palavra do Senhor, estão anunciando o Evangelho. Enquanto eles estão ali pregando, não tem problema. Aí quando eles anunciam em Jesus a ressurreição dos mortos, quando eles anunciam em Jesus a ressurreição dos mortos, aí o texto da palavra do Senhor diz que os escribas e os fariseus, doendo muito, eles ficaram bravos, eles ficaram irados, foram lá, lançaram a mão dos apóstolos e os prenderam, porque anunciar a ressurreição dos mortos, anunciar que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, anunciar que Jesus Cristo, o que você crê, o Jesus que você crê, ressuscitou e vive em você. Citamos aqui já por 2 vezes o texto do livro de João: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Dizer Cristo vive em mim
Cristo é a minha vida. E hoje eu quero iniciar aqui, nós já fizemos aqui essa introdução, mas eu quero ver, meus amados, nesse fechamento dessa palavra da graça, exatamente essa ideia. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, Ele vive em mim. O cristianismo é para que nós tenhamos uma vida prática, é para que nós tenhamos uma vida de descanso absoluto, não temendo a morte, não temendo Satanás, não temendo esse mundo, não nos dobrando frente ao pecado que aí está estabelecido. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Porque hoje nós podemos condenar as obras das trevas, nós não precisamos nos dobrar a ela, nós não somos mais servos do diabo, nós não somos mais servos do pecado, nós fomos libertos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele garantiu esta libertação absoluta. João escreve: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Aleluia. Foi Ele que disse: se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa graça, ela foi estabelecida para propiciar uma vida de libertação, e uma vida de libertação contra o pecado. Ah, meu amado, eu estou lutando contra o pecado, eu estou lutando. Não precisa lutar, Jesus já lutou por você. Toma posse da vitória que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Como que toma posse da vitória, pastor? Isso na prática, como é que funciona? Jesus deu o exemplo. Quando Pedro chega, Jesus chega para os discípulos e diz: olha, eu preciso ir em Jerusalém, eu vou ser entregue aos escribas, aos sacerdotes, aos anciãos, eu vou sofrer na mão deles, eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro chama ele de um lado, olha a ousadia desse discípulo, chama ele de um lado, chama ele no canto, chama ele à parte, a palavra de Deus diz, e diz: mestre, tem compaixão de ti, de maneira nenhuma vai lhe acontecer isso. Pedro disse: Jesus, tira isso da cabeça, você vai morrer na cruz, tira isso, mestre, não vai lhe acontecer isso. E Jesus olha para ele aqui a prática, ele diz: para trás de mim, Satanás, e não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. O que era coisa que são de Deus nesse texto, meu amado? As coisas que são de Deus aqui é que Cristo precisava ir lá, morrer, ser crucificado, ser sepultado e ressuscitar o terceiro dia. Essas eram as coisas de Deus que Pedro não estava compreendendo. E muitos cristãos hoje não compreendem que essa obra que o Senhor Jesus Cristo realizou é a razão da nossa vitória. É a razão da nossa vitória. Então Jesus teve que dizer: para trás de mim, Satanás, porque você não está conseguindo compreender as coisas que são de Deus, mas você está conseguindo compreender só as coisas que são dos homens. E as coisas que são dos homens são essas coisas de um Cristo que não morreu em uma cruz. Aí não tem comprometimento com Ele. É um libertador, um Jesus que vem para libertar, lá no caso da mão dos romanos, e no caso do nosso povo hoje, libertar das dívidas, libertar de uma situação financeira, libertar de algumas situações emocionais que tem nesse tempo. Esse Jesus, ele vem para tratar das coisas humanas simplesmente, mas o nosso mestre, ele veio para nos conceder uma vida e uma vida de vitória absoluta. Amém. Uma vida plena para a glória do Senhor. Esse texto que nós vemos então no livro de Atos 15 está tendo consigo em Jerusalém, porque houve um alvoroço. Não vai dar para a gente entrar aqui muito em detalhe, mas a verdade é que se reuniu em Jerusalém os discípulos, os apóstolos, os anciãos, os amados, para fazer ali uma conversa, para discutir. Os gentios têm que se circuncidar e guardar a lei, ou não precisa se circuncidar e guardar a lei? E fez-se ali uma grande discussão para eles definir essa questão, para definir algumas questões para nós que estamos hoje vivendo aqui. E aí, eu não vou ver todo o texto, mas somente paramos aí nesse texto. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Eles também quem? Nós, os gentios. Aqui os discípulos, os judeus estão dizendo aqui na boca de Pedro, né? Por Pedro, nós cremos que seremos salvos pela graça de Cristo, como eles também. Aleluia, glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo é uma palavra que nos salvou e nós precisamos conhecer esta graça.
consultado todos esses textos, mas Eclesiastes 7, verso 12, por exemplo, ele diz lá que a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida aos seus possuidores. Olha que palavra. A sabedoria serve de sombra. Mas que sabedoria que ele está se referindo aqui? Esse conhecimento que nós precisamos ter da graça do Senhor, esse conhecimento experimental que nós precisamos ter da obra da cruz que foi ali realizada, para propiciar uma vida de libertação. E a igreja de Cristo precisa saber que nós somos libertos. Nós não somos escravos de Satanás. O Senhor Jesus Cristo já realizou uma obra por nós. Muitas pessoas vivem aí discutindo: será que eu sou liberto? Será que eu sou salvo? Será que, meus queridos, nós somos libertos pelo poder da graça? Ele já realizou, Ele já garantiu. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela é uma graça completa, ela é uma graça absoluta. Vamos caminhar um pouco aqui, vocês vão chegar nessa conclusão em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O Salmos 10, verso 9, rapidamente, só para a gente verificar que nós precisamos conhecer o Senhor, porque conhecendo o Senhor nós vamos confiar nele. Abre aí e vamos ler a palavra do Senhor. Lá está escrito que em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Salmos 9, 10. Em ti os que conhecem o teu nome. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Precisamos conhecer o Deus que nós servimos, meus irmãos. Amém? Tem muita gente que não conhece o tamanho do Deus que serve. E o Senhor, que chegou ao Senhor Jesus Cristo, ele chega para Jesus e diz: se tu quiseres, podes. Se tu quiseres, podes limpar-me. Se tu quiseres, podes. Ele não falou assim, se tu puderes. Ele disse, se tu quiseres. Porque nosso Deus pode. Pode te abençoar para viver uma vida fora do pecado? Pode ou não pode? Pode. Nós podemos viver uma vida apartada de todo o pecado, de toda a iniquidade, de toda a transgressão? Podemos ou não podemos? Podemos. Pode você ver como é que é? Podemos ou não podemos? Podemos. Aleluia, podemos. O Senhor Jesus Cristo nos capacita? Nos capacita. Agora, essa é uma questão que nós precisamos tomar posse na palavra de Deus. E muita gente capenga exatamente porque não toma posse plena do tamanho desse Senhor, do tamanho desse Deus que nós servimos. Eu quero ler 1 Coríntios aqui com os amados. Nós temos aqui 1 Coríntios 6, 9 a 11. Eu vou ler aqui para os amados. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aí ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Aleluia. Nós temos 6 vezes essa inscrição aqui no capítulo 6, essa palavra aqui, essa expressão, não sabeis? O que é isso? Vocês não sabem, vocês não estão sabendo. Isso aqui é uma palavra quase que de admiração. Vocês não estão sabendo aqui nesse caso que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele cita aqui essa gama de transgressões, pecados cometidos, e ele está dizendo aqui, vocês não sabem que esse tipo de comportamento não vai herdar o reino de Deus? E aí ele vem dizendo, e é o que alguns de vocês têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido justificados, haveis sido santificados. E é o que alguns têm sido, mas vocês precisam tomar posse que vocês foram lavados. A igreja precisa tomar posse do que o Senhor Deus concedeu para ela. Tem muita gente patinando e patinando sem necessidade, porque a vitória já está dada, a vitória já está concedida, a vitória já está estabelecida.
Nós podemos ter uma vida e uma vida plena. Nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nós podemos viver uma vida adorando e glorificando o nosso Senhor. Nós podemos viver uma vida onde o Senhor Jesus Cristo ele é refletido através de nós. Nós podemos viver. Nós não precisamos ter simplesmente um cristianismo de fachada, um cristianismo de miraçola, um cristianismo onde nós buscamos Deus na hora que a coisa aperta e na hora que a coisa afrouxa, nós já não buscamos tanto assim, porque aí as coisas do mundo começam a satisfazer. Não, nós podemos ter uma vida de dedicação ao Senhor. Nós podemos verdadeiramente ser o que o apóstolo Paulo escreve lá no livro de Gálatas, esses filhos amados. Filhos amados, você é um filho amado, você é uma filha amada do Senhor. Eu fico olhando aqui porque o filho amado talvez é aquele que você tem 10 meninos na casa, aí você tem esse aqui, que é amado, parece que é amado, é o José, é aquele que chega, é aquele que deita no colo do pai, é aquele que chega para o pai e ele conversa, é aquele que, sabe, aquele que tem, a gente obviamente trata todos igualmente, mas em alguns casos é uma preleção por alguns, mas o Senhor Deus não tem preleção por alguns, Ele trata e tem todos como filhos amados. Eu e você, nós somos filhos e filhos amados. Então ele vem estabelecendo aqui que não tem necessidade, porque já foi realizada uma obra. Nós não precisamos andar com uma vida aqui que desagrada ao Senhor, porque nós já foi feita uma obra de justificação. Vamos um pouquinho à frente aqui no livro de 1 Coríntios mesmo. No capítulo de número 6, versículo de número 19. Olha só essa palavra que diz. Ou não sabeis, olha só de novo, e não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Fico olhando essas palavras que o Senhor Deus coloca, e a gente pode olhar e dizer: Deus parece que não conhece a raça humana. Deus parece que não conhece o ser humano. Como é que o Senhor, Ele vem concedendo aqui essa palavra, dando uma palavra dessa para esse povo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é que nós vamos glorificar o Senhor? É possível isso? É possível? Quando Jesus chega para aquela mulher, que ela foi pega no ato adulterando, aquele comissão de apedrejamento que queria apedrejá-la, e Jesus Cristo chega e lança uma palavra que toca o coração daquele povo, não é? Aquele que entre vós não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Então o mais velho jogou a pedra, o ancião, o outro jogou a pedra, e todos foram embora, ficou Jesus e aquela mulher ali. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. E ele diz: eu nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Será que Jesus falou para aquela mulher ir não pecar mais? Será que ele sabia com quem que ele estava falando? Será que isso era possível aquela mulher fazer? Ir e não pecar mais? Era ou não era? Ou Jesus lançou uma palavra equivocada? Jesus sabia a obra que Ele tinha feito para garantir a mim e a vocês uma vida e uma vida de vitória, uma vida de graça. Você sabe qual que é o problema, meus irmãos? É que nós vivemos um cristianismo muito abaixo do que o Senhor tem para nos oferecer, tem para nos dar. Mas hoje nós temos aqui esta palavra. Que Deus tenha misericórdia, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós vivamos uma vida como Enoque viveu, que nós possamos andar com Deus em todos os momentos da nossa vida, louvando, glorificando ao Senhor, honrando ao Senhor, né? Para que Ele seja verdadeiramente louvado e glorificado. Esta repreensão aqui a essa igreja: ou não sabeis vós, ou vocês não sabem que vocês são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês aqui que estão aqui nessa noite, meus irmãos, vocês sabem disso? Vocês sabem que vocês são templos de Deus? Vocês sabem que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Amém? Sabe ou não sabe? Nós sabemos.
sabemos, nós precisamos tomar posse com mais firmeza desta verdade. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos templos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora você muitas vezes se coloca em determinada situação e você se pergunta: o Senhor Jesus Cristo que habita em mim estaria nesse lugar fazendo esta determinada coisa? Estaria ou não estaria? Você faz igual eu lá no princípio, quando eu tinha meus, acho que 19 anos, eu fui convidado para ir no culto, e aí eu fui convidado para ir no culto e tal, e aí digo, vou no culto, vou lá. Só que eu tinha marcado um baile para ir, antigamente era discoteca com luzinha, tudo, lembra daquele tempo? Fred Mercury, aquele tempo, né? E tinha as discotecas, e eu tinha marcado para a discoteca. Eu digo, será que eu vou aonde? O culto começa às 9, começa às 7, termina 9, eu saio do culto e vou para a discoteca e começa às 11. Está tudo em casa. Eu fui no culto e lá perguntaram, quem quer aceitar Jesus? Eu digo, eu quero. Opa, quem não quer? E fui lá na frente. E quando eu estou vindo, meus amados, eu digo, eu vou no baile, por que eu estou vindo aqui aceitar Jesus? E voltei. Quando eu voltei para voltar para trás, eu vi a igreja, todo mundo estava me olhando, eu daí virei para cá e fiquei ali. Me levaram lá para dentro, me deram um livrinho do Evangelho de João, e o pastor lá já me deu uma sabatinada. Eu saí dali com o Evangelho de João no bolso, que era um livreto, só ele mesmo, botei no bolso e fui para o baile. Cheguei lá na frente do clube que eu ia dançar o baile, aí eu falei, meu Deus, e agora? Lá foi dito que agora o Espírito Santo, de agora para frente, está dentro de mim. E agora? O Espírito Santo vai entrar comigo ou vai ficar do lado de fora? Meu irmão, eu fiquei num dilema, mas eu fui vencido, eu entrei. Irmãos do céu, quando eu entrei naquele baile, eu olhei aquele povo ali, porque antigamente não dançava igual hoje, né? Lá dançando, pulando e tal. E eu fiquei olhando aquilo e falei, mas eu achei aquilo tão ridículo. Fui, rapaz. E fiquei ali, encostei ali num canto que tinha, e fiquei olhando aquilo, acabou a graça para mim, falei, acabou a festa, Jesus acabou com a festa. E fui embora, assim o Senhor começou a tratar na minha vida, até que um dia o Senhor me revelou, abriu o entendimento para o seu Evangelho e a sua graça. O Senhor faz. Coisa bendita, coisa maravilhosa, coisa tremenda o Senhor Jesus Cristo realiza. Então, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Cristianismo não é só vir na igreja uma vez por semana. Cristianismo não é só ser o dizimista. Cristianismo não é só cantar no coral. Cristianismo não é só, não, cristianismo é ter um comprometimento com a pessoa de Jesus Cristo. Ele precisa ter um envolvimento pessoal conosco. O apóstolo Paulo, ele diz aqui no livro de 2 Coríntios, o versículo 4 e 10. 2 Coríntios 4, versículo 10 e 11, a palavra do Senhor diz assim. Amém? Diz assim, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Esse aqui é um comportamento, é um procedimento. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Trazendo sempre por toda parte. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Nós estamos sempre entregues à morte. Nós trazemos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo. Mas que palavra mórbida é essa? É, meu querido?
Nós precisamos trazer sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo, porque o pecado ele se manifesta e ele diz: eu estou morto para isso. E o adultério? Eu estou morto para isso aqui. Eu estou morto para o adultério. Se você estiver vivo, você vai adulterar. E a mentira? Eu estou morto para a mentira. Se eu estiver vivo para a mentira, eu vou mentir. E as obras de Satanás e desse mundo? Eu estou morto para as obras de Satanás e desse mundo. Por isso que a palavra do Senhor, ela vem trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo. Então você vai viver aqui nesse mundo dessa maneira. Está aí o pecado se manifesta. Você diz: oh, o pecado é tão bonito, o pecado é tão belo, o pecado é tão atrativo. Entretanto, eu estou morto para isso. Eu morri para isso. Eu não tenho, o meu corpo já não é mais para isso, as minhas mãos já não são mais para isso, os meus pés já não são mais para isso, a minha mente já não é mais para isso, porque agora eu estou ocupado plenamente com as coisas do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é o que vai ser honrado, Ele é o que vai ser glorificado na minha vida. Que o Senhor nos ensine a viver essa vida e essa vida prática da graça. Amém. Para que o Senhor seja louvado e seja glorificado em nossa vida. Eu quero pegar aqui outros 2 textos somente para nós orarmos ao Senhor. Eu quero ler Filipenses no capítulo 2, verso 15, porque esse texto aqui da palavra do Senhor. Filipenses 2, de 12 a 15, eu vou ler aqui para os amados dessa palavra, que diz assim: Filipenses capítulo 2, o versículo 12 até o verso 15. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Com essa palavra, ou a palavra de Deus, ela é verdade em nossas vidas. Essa palavra de Deus, ela pode ser vivida em nossas vidas, ou então isso aqui é somente uma palavra, é somente um conto, é somente uma ilusão. A palavra do Senhor, ela vem fazendo aqui uma exortação: operai a vossa salvação com temor e tremor. Sabe? Você é salvo, meu filho. Você recebeu a graça do Senhor sobre a sua vida, foi manifestada, e você morreu para o pecado e está vivo para o Senhor Deus. Ele está dizendo: então, amém. Então agora, a partir de agora, você vai operacionalizar essa salvação na sua vida, para que a vida do Senhor Jesus Cristo seja manifestada. O verso 15 ele diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Jesus te capacita para viver uma vida de bênção, uma vida de vitória. Jesus te capacita para viver no meio de uma geração corrompida e perversa, mas Jesus te capacita para viver aqui como, refletindo como astros e astros do mundo. Ele te capacita. Agora a pergunta que não quer calar: nós queremos esta vida? Nós queremos viver esta vida para a glória do Senhor? Nós queremos que o Senhor seja louvado e glorificado em nossas vidas? O chamamento que o Senhor Jesus Cristo faz é um chamamento. Ele diz: olha, quem vem a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Quer vir a Jesus? Então renuncie a essas obras da carne. Renuncie ao mundo, renuncie à iniquidade, renuncie à transgressão. Mas eu não consigo. Agora consegue, porque Jesus Cristo é o que te capacita. A palavra de Deus diz assim: filho do homem, põe-te em pé que eu vou falar com você. Fica em pé, fica em pé. Fica em pé, fica em pé. Não consegue ficar em pé, mas Deus não está mandando ficar em pé? Tá. Mas ele consegue? Não. Aí a Bíblia diz: o Espírito Santo, e ele se colocou em pé. Acontece a mesma coisa.
Você consegue vencer o pecado? Não. Consegue vencer a iniquidade? Não. Consegue vencer o vício? Não. Consegue vencer o adultério e a prostituição? Não. Mas você ouve a palavra do Senhor e coloca a predisposição no seu coração, dizendo: eu quero obedecer. E aí o Espírito Santo vem e realiza a obra da capacidade, porque a Bíblia diz que a nossa capacidade vem do Senhor. É Deus. Capacidade para vencer o pecado, a iniquidade e a transgressão. Eu quero ver esse último texto. Nós temos outras coisas para verificar, mas que o Senhor nos alimente com esta palavra. Colossenses no capítulo 1, no versículo 12 e 13, a palavra do Senhor diz assim: Colossenses no capítulo 1, versos 12 e 13. Esse texto que eu citei aqui durante essa semana, essa nossa conferência, mas hoje nós vamos ler. Quando a palavra do Senhor diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Você já deu graça ao Pai, porque Ele te fez idôneo para que você pudesse participar da herança dos santos na luz? Quando a gente fala em luz nas Escrituras, nós estamos lembrando aqui de Deus, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, nós vamos dar graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E aí o verso 13: Ele nos tirou. Não é que vai tirar não, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Estão ouvindo aqui? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, essa obra foi realizada na sua vida. Você foi tirado de um ambiente e você foi colocado em outro. Ele nos transportou do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou desse local onde havia trevas. Ele nos transportou para um outro lugar. Ele nos transportou dessa potestade das trevas, onde eu estava aprisionado pelo pecado, pela iniquidade, pela transgressão, onde eu não conseguia viver uma vida de vitória, onde eu não conseguia vencer o pecado, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos tirou, aleluia, do reino das trevas. Ele já te tirou do reino das trevas e Ele transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, no reino do Filho do seu amor, ali nós temos a presença do Pai. Aqui nós temos vitória, aqui nós temos uma vida de graça, aqui nós temos uma vida de sustentação, aqui nós temos uma vida onde nós temos capacidade dele de vencer o pecado, de vencer a iniquidade e de vencer a transgressão. Aqui no reino do Senhor nós podemos adorá-lo, nós podemos honrá-lo e nós podemos glorificá-lo, porque ele realizou esta obra. Que Deus nos conceda a graça, que nós possamos tomar posse dia a dia e crescer nesse entendimento para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém?